Então, a Onquematos, ela vem fazendo lives, começou tudo com a live de Viviana, da nossa psicóloga, com Rita, e a gente vem tentando conversar um pouco sobre o Covid e tudo o que vem ocasionando de consequências da gente ter que passar por toda essa pandemia. E elas começaram a live delas, foi fantástica. Foi super bem aceita pelos pacientes, como sempre, né? Elas duas, só vou colocar as duas no mesmo lugar, sucesso. E aí a gente conversou muito sobre um tema para poder lhe convidar. E a gente vem escutando muito dos pacientes oncológicos. Assim, uma coisa é a gente lidar, o paciente oncológico metastático, ele tem que lidar com as incertezas do tratamento, com a ameaça à vida. Só que nos cuidados paliativos a gente consegue tratar isso, né, em tempo. Então, ele tem tempo de ir lidando com a situação, entre uma químio, entre outra, entre um tratamento e outro, e a gente vai tentando, e aí ajustando, organizando melhor essa vida, tentando ver como é que ele vai passar por isso, a gente tem como organizar, explicar a ele que não precisa ser com dor, quando vai chegar uma hora que a gente vai parar o tratamento sim, mas que ele vai continuar em tratamento, que ele vai chegar ao fim com dignidade, com a família dele, da maneira dele, que isso vai ser respeitado, é a autonomia do paciente. Só que aí veio o Covid, e aí mudou tudo. Porque eu acho que você está sentindo isso, porque para a gente dos cuidados paliativos está muito sofrido, né? Porque a gente está acostumada a tentar dar tudo para o paciente. E aí vem uma doença que tira dos cuidados paliativos, tira da equipe e e hoje, assim, eu tô falando como equipe, é que eu tô falando assim, eu até brinquei com as meninas, é como se tivesse Vivi reencarnada, Rita reencarnada e todo mundo reencarnado em um, já que não pode ter todos aqui. E é difícil pra gente ver o paciente e saber que a gente não vai poder, se ele realmente pegar o vírus, ele complicar, a gente não vai poder oferecer o que a gente oferece, a gente não vai poder cuidar da maneira que a gente gostaria de cuidar. E em meio a isso tudo, a gente tem que dar esperança ao paciente, porque é a esperança que move. É a esperança que faz a gente acordar, é a gente tem esperança que faz a gente sair da cama todo dia e enfrentar o tratamento que já é tão difícil. Então foi daí que surgiu a questão desse tema mesmo, e de lhe convidar, que eu acho mais do que você para falar e poder dar uma voz, uma voz de conforto mesmo. Eu acho tanto a equipe quanto os pacientes que estão ouvindo. Eu vi muito isso de uma paciente a semana passada. Doutora, como é lidar? Como é que eu vou lidar com isso? Para mim, lidar já de parar de perder químio já é muito difícil, mas lidar com o vírus está sendo muito pior. Eu acho que é mais ou menos isso que eles querem ouvir hoje. Essa questão de promover mesmo, como a gente promover esse caminho de esperança, como promover, como eles atravessarem por esse sofrimento, tentando ver uma luz, é a luz no fim do túnel. E agora eu tô com um paciente com Covid oncológica que está indo muito bem. E é assim, aquele sensação de, sabe, de tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não vou precisar agora passar por isso, mas a gente sabe que tem outros pacientes que realmente têm uma grande chance de complicar. Eu penso que o que a gente está vivendo agora é um negócio que a gente não tem precedentes. Então, o espaço para todos os envolvidos é muito novo. Então, tem os pacientes que estão em tratamento, tem aqueles que acabaram de fazer diagnóstico, tem aqueles que já estavam em cuidados paliativos exclusivos, tem o contexto da família que amparava e que agora, por amor, tem que se afastar. Isso é uma coisa impensável. Nunca ninguém achou que um dia ia ter que se afastar por amor, né? Mas é o que está acontecendo. E a gente que é da área dos que cuidam, né,
dos profissionais de saúde, isso também é muito novo, porque em nenhum momento passou pela nossa cabeça que a gente ia chegar num tempo onde nós seríamos privados da coisa que a gente mais tem habilidade em fazer, que é conexão, presença, contato, né? De você poder ouvir o paciente com ele falando na sua frente, sem nenhum meio intermediário, né? A gente está aqui, eu estou em São Paulo, você aí em Aracaju, e a gente está, nós duas, se alguém fotografasse, nós estaríamos fazendo exatamente a mesma coisa, que é olhando para uma tela de celular ou uma tela de computador. Então, a gente faz a mesma coisa, mas, na verdade, a gente está fazendo uma pela outra. Então, eu penso que essa situação que nós estamos vivendo não tem precedentes. Então, se não tem precedentes, a gente não pode ter certeza que vai dar errado. Porque se tivesse alguma coisa para a gente comparar e falar assim, nossa, ai, da última vez que isso aconteceu foi um horror. Ou da última vez que isso aconteceu, foi tranquilo, a gente conseguiu resolver. Nós não temos a perspectiva de um futuro de médio prazo. Nenhum de nós tem. Então, não é um privilégio dos pacientes que estão doentes o fato de saber que em determinado momento eles vão ficar dependentes, eles vão precisar de ajuda. Não é privilégio mais. Agora, todo mundo está nessa. Nós duas não sabemos se a semana que vem a gente não está infectada, se daqui 2 semanas a gente está morta. Esse discurso que a gente sempre ouvi falar, né? De que assim, a morte pode acontecer com qualquer um, né? Eu estou cuidando de você, posso sair daqui e ser atropelado. Então, esse papo que é meio furado, agora é de verdade. Então, de fato, tá todo mundo como se tivesse feito uma biópsia na vida, esperando o resultado. Então, o que é preciso ter consciência é a consciência do que nos trouxe até aqui. Então, para todos os pacientes que estão ouvindo a gente, tudo que você viveu até agora te preparou para viver o que você está vivendo agora. Então, o que aconteceu na sua vida até o dia do início da quarentena, minha última atividade social foi aí, dia 13 de março. Que eu quase usei toda a minha fala para conscientizar as pessoas do que vinha por aí. Exatamente. E aí tinha gente que olhava e assim, ai, que horror, tá colocando medo na gente e tal. Mas tomara que as pessoas, a grande maioria daquelas pessoas que nos ouviram aquele dia, que elas possam ter tomado uma providência de proteção, que agora elas se sentem orgulhosas de terem feito. De terem iniciado mais cedo. Todas as atitudes que contemplam autocuidado, amor à própria vida, são motivos de orgulho nesse momento. Então, para a gente conseguir alimentar a esperança, a gente tem que cultivar esse compromisso todos os dias, de estar assim, bem responsável pelo melhor do dia. Então, eu posso estar num dia mais triste, mais ansiosa, mais preocupada. E quando você, antes de reclamar, você toma consciência de como você está, já é um investimento nesse compromisso. E aí você pode ter esperança. Porque a esperança não diz respeito ao que vai acontecer na semana que vem, porque a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Então, a esperança é de que a gente possa terminar nosso dia bem. Então, alimentação boa, tomar os remédios na hora certa, ter esse espaço no seu dia para não ficar pré-ocupado. Não gaste energia numa pré-ocupação. Se ocupe. Então, o jeito da gente não se pré-ocupar é se ocupar. Então, se ocupe. Quem está aqui, tem 248 pessoas ouvindo a gente. Nenhuma dessas pessoas é fantasma. Está todo mundo vivo. Com ou sem câncer. Entendeu? Uhum. Então, essa coisa de habitar um espaço de risco faz com que o amor pela própria vida tenha que superar o risco. Então, o que vai ser antídoto para o medo não é coragem, é o amor. Então, você ter o amor pela sua vida, reconhecer que a sua família está se esforçando muito para manter distância, que nesse momento que você precisa se autoproteger, pode ser um momento de dar valor para sua força. Porque até outro dia você era um pobrezinho paciente com câncer. Agora, cara, não é assim. Não é um pobrezinho. É uma pessoa que está viva também.
É mais uma, cada dia que a gente está vivo, se você tivesse com uma doença grave, você acorda de manhã e fala assim, cara, não fui dessa vez, entendeu? Cada dia que você amanhece é um dia para comemorar. Porque desde o início da pandemia eu estou dizendo assim, é um dia a menos de sofrimento. Ó, nós estamos 7h12 aqui, tá acabando a segunda-feira. Então, dia 11 de maio está terminando. É um dia menos de pandemia, é um dia menos de isolamento, de distanciamento social. E é um dia mais perto do próximo abraço. Quando você está nesse espaço, você é um espaço que você consegue respirar nele. Porque é um vazio? Não é vazio. Estamos todos vivos. Agora, 280 pessoas vivíssimas da Silva. Então, o fato da gente estar vivo, da gente estar protegido, de ter pessoas que se preocupam com a gente. Então, quando você, as pessoas que estão, né, os profissionais de saúde que, como eu, como você, a gente está num espaço também de sofrimento. Mas agora não é o momento da gente sofrer, é o momento da gente ajudar. E o espaço de quem ajuda, ele é muito mais poderoso, Elijan, do que aquele que sofre. Então, ao invés da gente ficar no mimimi, ai, não dá pra gente abraçar, não dá pra ter contato. Mas eu tô vivendo um momento, assim, da minha carreira como médica, que eu tô usando esse instrumento aqui. Eu falo assim, o celular agora é o instrumento da vossa paz. Porque você tem o número de celular do seu médico, você tem o número de celular da sua psicóloga, você tem um instrumento de paz na sua vida. É um instrumento da vossa paz. Porque é o instrumento que te conecta. Você está distanciado socialmente, mas você não está isolado. Você pode compartilhar, você pode conversar, você pode ser ouvida, você pode ouvir. Quando você ouve, você está no papel de quem ajuda. O papel de quem ajuda, ele é muito mais poderoso. Então, eu estou fazendo muitas consultas, mesmo antes de eu ir para fazer a visita domiciliar, porque eu vou toda embrulhada, né? Então, você vai de óculos, face shield, vai 2 máscaras, vai de coisa fechada até aqui. Agora arrumei um avental plástico, que é mais fácil para eu higienizar. Então, aí você põe propel, você leva um outro sapato para entrar que você está sempre de luva. Então, que eu tenho feito? Antes de eu entrar em contato com o paciente, até para saber se é necessário eu ir visitá-lo, porque tem muitas situações que fazem parte de uma orientação, né? Não é exatamente uma consulta que você precisa examinar, que você precisa ver sinais vitais, que você precisa estar presente fisicamente, mas você pode estar presente com a sua atenção, com o seu conhecimento, com a sua vontade de ajudar, com o seu tempo, né? Isso tudo é possível virtualmente. Então, eu faço a consulta assim. Então, se eu fosse te consultar, eu estava vendo você, estava vendo que você está corada, que você está hidratada, que você se arrumou. Então, eu consigo ter informações do conteúdo de propedêutica que muitos dos nossos colegas esqueceram, que é inspeção. Quantas informações a gente tem só na observação? Então, se o paciente está dispneico, se ele está corado, se ele está hidratado, se ele está com face de medo. Então, nessa consulta virtual, você consegue ver meu sorriso. Meus olhos você vai conseguir ver, mas pode ser que não veja tão bem, porque vai estar com reflexo, às vezes, que eu estou com a face shield, e aí dá reflexo da luz do quarto que eu vou entrar. Você não consegue ver meus olhos. Mas aqui você consegue. Então, eu consigo fazer toda a primeira parte da consulta, sei lá, 40 minutos, meia hora, 40 minutos, no vídeo. Isso significa que quando eu for fazer a visita domiciliar para você, a consulta não vai ser de 1 hora, vai ser de meia hora. Então, eu não vou estar super desconfortável, porque tem um monte de colega que está dispneico por causa da N95. Então, faz marca e fica respirando aquele pozinho de dentro da máscara e fica inalando CO2. Com claustrofobia. Tem lugares que não tem ar-condicionado. Você vai atender num lugar quente e todo embrulhado e aquele puta desconforto. Então, é melhor que aquela parte da consulta que precisa de muita atenção de escuta seja feita assim. E aí, a segunda parte, que você precisa colocar a mão na massa e tudo, você faz, mas aí não é tão duradouro. Então, tanto para o paciente quanto para nós, profissionais de saúde, esse instrumento da nossa paz viabiliza uma qualidade da assistência
que é possível, Jean, que muitas pessoas não experimentaram antes. Com todo respeito a quem gosta de fazer pessoalmente, mas às vezes o pessoalmente não é pessoalmente. Você está o tempo inteiro olhando o computador, tomando nota, você não está prestando atenção. Agora está incrível, porque eu posso gravar a consulta, né? Porque tem a ferramenta de gravação, e eu posso transcrever a consulta depois. Então eu não tenho que ficar preocupado se eu tenho que tomar nota, entendeu? Eu posso transcrever. É uma coisa é um espaço de absoluta presença, igual uma live mesmo, né? Você vai fazer uma live com o paciente. E hoje eu fiz uma consulta para um colega que mora em Fortaleza. E aí estava a filha que mora em outro estado, pôde estar junto nessa consulta. E aí todo mundo partilhou o seu ponto de vista sobre os cuidados que ele precisa e até onde ele quer aceitar, onde ele não quer. Então, essa possibilidade de cada paciente também ter essa autonomia, né, de tomar as próprias decisões, de fazer o seu cuidado, de se responsabilizar por esse tempo que é solitário, mas é muito rico. Então, de novo, agora está subindo a audiência aqui, 325 pessoas vivas. Então, não ocupa o espaço de quem está pré-morrer, para morrer. Para morrer estamos todos. Mas a gente não está num processo ativo de morte. A gente talvez esteja num processo ativo de morte do modo de viver que nós tínhamos antes. E o que não significa que o que vem por aí vai ser pior ou melhor, vai ser diferente. Melhor ou pior é uma escolha nossa interna, de como a gente vai... quem a gente vai... Eu estou fazendo essa pergunta para muitas pessoas, vou fazer para essas 300 também. Quem você vai ser depois que abrir a porta? Entende? Assim, não pode continuar sendo coitadinho. Você é uma pessoa agora muito corajosa de ter enfrentado essa diversidade, de ter que ficar só em casa, ter que lidar com a família. Aí tem uma brincadeira que fala assim, que nos relacionamentos, né, casamento, na saúde e na doença, tudo bem. A questão não estava escrito o que fazer na quarentena, né? Então, na saúde, na doença, na quarentena, eu sei lá, né? Vai saber você tem agora que viver 24 horas, né? 24 então, horas convivendo. E amar, eu falo, amar é fácil, difícil é conviver. E aí essa convivência também diz respeito como você convive dentro de você. Como é viver com você 24 horas por dia? Tem que ser bom, gente. Se não está sendo bom, você está esquecendo de alimentar alguma coisa muito boa dentro de você, porque nós somos essencialmente a nossa melhor companhia. Porque eu vivo comigo 24 horas por dia. Eu vivo com os meus pensamentos, porque as pessoas que vivem comigo, elas não sabem todos os meus pensamentos, mas eu sei. Então, cuidar de si, cuidar do seu ambiente, celebrar cada dia que a gente vence, que a gente conseguiu estar vivo. Quem está doente tem como se cuidar, não está impedido de se cuidar. Tem limitações? Tem, mas tá todo mundo limitado. Na verdade, sempre existiu, né? E sempre existiu as limitações. E não tem uma limitação que pertence a uma pessoa só, agora. A gente compartilha, né? Nesse momento, na Casa do Cuidar, está tendo uma reunião da Casa Paliativa, que é um grupo que a gente criou, tem mais de 400 pessoas já no grupo, que é para pacientes e familiares. E aí a gente faz essas reuniões com profissionais de todas as áreas para conversar sobre essa questão do autocuidado. De repente, todo mundo ficou responsável por si mesmo. E é lindo, as pessoas participam, e tem muita gente que está ótima, entendeu? Fala assim, nossa, eu nunca pensei que eu ia conseguir. Então, como diz um grande sábio lá, o Jack Sparrow, ele falou assim, você não sabe a força que você tem até que chega a hora que a sua única opção é ser forte. Então, medo nós temos, mas a gente vai com medo mesmo. Porque a questão não é a ausência de medo. Medo faz parte. Medo vai fazer você se respeitar, respeitar o outro e ocupar esse espaço mais claro dentro de você, né? Dentro do seu sentimento, da sua consciência. Você é a pessoa que ajuda ou é a pessoa que precisa de ajuda? Não escolham ficar no lugar de quem atrapalha.
Ninguém está precisando de chilique. Ninguém está precisando. Nesse momento não há necessidade de nenhum chilique. Então, se você vai chilicar, antes de ter o piti, você fala, peraí, eu estou precisando de ajuda. Eu acho que eu não estou bem, eu estou instável, eu estou para explodir e tal. Alguém me ajude. Porque se você não tem consciência de que você precisa de ajuda, você faz parte daqueles que atrapalham. E o momento que nós estamos vivendo agora é um momento onde não há espaço para quem não faz diferença para melhor no mundo. Então, ou você ajuda ou você pede ajuda. Porque a gente está vendo, eu estou vendo daqui já coisas lindas, assim, de movimentos de oferta de ajuda. É muito bonito o que está acontecendo no mundo. Tem uma aluna nossa da Casa do Cuidar, que é médica, ela é médica, faz parte do grupo da medicina de família, está atendendo em UBS e tudo. E ela participa de um grupo voluntário que dá assistência de cesta, de comida para os moradores de rua em São Paulo. Aí, com os movimentos que eles já vinham arrecadando, eles conseguiam dar auxílio para 200 pessoas, 200 famílias, 200 pessoas. Eram 200 unidades de ajuda, vamos dizer assim. Com esse movimento da pandemia, eles conseguiram, na última ação, ajudar 700 pessoas. Você imagina que um projeto aumentou em mais de 300% o seu alcance? E a coisa mais bonita que ela descreveu é que eles deram as coisas para os moradores de rua e aí acabou. Chegou uma hora que acabou. Tinha os 700 lá para ajudar, acabou. E aí, quando eles estavam indo embora, eles encontraram moradores de rua, encontrando os atrasados, né, que estavam chegando e que não iam conseguir nada, e os moradores de rua dividindo. Então, essa condição da ajuda, ela não é um privilégio de quem pode ajudar. Aliás, quem pode ajudar, em geral, gasta dinheiro comprando papel higiênico. Sem noção, né? Então, as pessoas que têm pouco, elas sabem partilhar. Quem sabe agora, nessa crise de economia, onde todo mundo agora tem pouco, quem sabe as pessoas aprendem a dividir, né? Porque agora é nítido isso. Quem tem menos sempre ajuda. Quem tem mais tem medo de perder. Isso a gente tá vendo, né? Rita fez também uma ação de ajuda que levou várias cestas básicas e conseguiu juntar, mesmo nunca tendo feito, né? Eu acho que foi a primeira vez que ela fez algo assim. E a gente vem percebendo que vem surtindo esse efeito. Esse efeito, eu acho que na verdade vem surtindo os dois efeitos. Quem tem uma tendência a realmente ser mais altruísta tá ficando mais. E também quem tem efeito a se fechar, está se fechando mais. E eu acho que por pacientes, e aí não só os oncológicos, acho que todos, ele realmente está se autocuidando. Não pode mais nem os filhos, muitas vezes, irem nas casas, então eles têm que ter esse autocuidado agora. Alguns ainda estão teimando. Felizmente, eu tive um paciente a semana passada que eu disse, não venha, vamos fazer por vídeo, eu não quero lhe ver assim, pessoalmente, eu quero ver você na sua casa, na sua segurança. Mas teimou e veio, e assim, a gente ainda tem os mais difíceis. E, assim, eu acho que eu estava falando com o Vivi, você falou do ouvir, e a gente tava conversando que agora a gente sempre fale menos, escute mais, fale menos, escute mais, com relação a você estar numa consulta, estar conversando com o paciente, deixa ele falar. E agora a gente estava dizendo, agora que a gente vai ter que realmente ouvir, eu acho que a gente está reaprendendo a ouvir os pacientes, porque a gente tem que ouvir pelo Zap, ouvir por vídeo, mas agora o que a gente pega dele, o que a gente traz de informação é o que realmente ele passa. Então você tem que prestar mais atenção nele. Não dá para prestar atenção em tudo que tem na consulta, não dá para prestar atenção no acompanhante que está dizendo uma coisa e outro está dizendo outra. Agora você está prestando atenção no paciente. É você e o paciente, não tem mais ninguém na tela. Então, eu acho que também existe, sim, os ganhos da pandemia e vai virar, né? Você falou agora de uma consulta, eu nem tinha imaginado
realmente, assim, pacientes que têm parentes fora e a gente começar a fazer consultas, tipo o Zoom, né? Que a gente junta vários e conseguir fazer com que os filhos estiverem longe, poder participar, que é uma coisa que realmente eu nunca tinha feito, eu nunca fiz, eu nunca tinha pensado nem nessa possibilidade. E que possibilidade incrível, né? É Já que a super gente. incrível. E a gente sabe que existe aquela síndrome do filho de Londres. E aí a gente termina aqui, porque ele vai participar de tudo. Então realmente vai ter coisas boas, sim. Só que, só que a gente precisa ainda passar aí por essa tempestade e ir vivendo cada dia. Como a gente vem falando, né? A gente fala isso muito para os pacientes, que tem que viver cada dia, um dia de cada vez. E agora a gente vai viver isso, tá vivendo com eles. Eu acho que o Covid também traz, eu acho que a consciência que uma doença também pode matar muitas pessoas e que elas são pessoas. Eu acho que aquele projeto, eu vi que você viu os projetos inumeráveis. Eu achei, Liberável. assim, é bárbaro. Eu estava lendo hoje. Um dos autores do projeto, né, antes dele ser lançado, a gente conversou, né, sobre como, né, o caminho que poderia tomar, tal. E é o Rogério Zé, que foi a pessoa que me convidou para fazer o TEDx, o TED, aquele da faculdade. E que fez você Então, ficar conhecida. eu falo, tudo isso é o olhar dele, né? Então, esse trabalho muito incrível de dar nome para as pessoas e dar história, né? Mais do que dar nome, é dar história. Biografia. 10 mil não cabe na nossa cabeça, mas a mulher que adorava ser vó cabe. Né? Aquela pessoa que gostava da vida, que cuidava das pessoas, que contava histórias, que era o melhor mecânico da cidade. Essas histórias cabem na nossa cabeça. E é dessas histórias que a gente precisa se nutrir para ter coragem de continuar, né? Nessa responsabilidade de se cuidar. Porque um dia vai ser a nossa história que vai ser contada. E morrer agora talvez não seja uma boa ideia. Mas se acontecer de morrer agora, a sua vida é mais do que a morte na era Covid. É muito mais. Então, é uma morte afetivamente desamparada, porque não tem como você amparar. É pouca gente no velório, o caixão está lacrado. São situações que estão para além do que a gente tem de controle. Então, se acontecer de alguma pessoa morrer nesse tempo, as pessoas que vão ficar, todo esse grupo que vai viver o luto da perda, precisa compreender que aquela vida é mais do que aquele momento triste da morte esquisita, né? Porque é uma morte que a gente não tem precedentes, você não vai imaginar isso. Mas é o que a gente tem para viver nesse momento. Então, se possível, não morram nesse tempo, né? Assim, como se fosse Fica em possível a gente casa. fazer o pedido. Fica... Então, assim, pelo menos o que for da sua conta, seja responsável. A gente não tem poder sobre tudo, mas assim, não se exponham desnecessariamente. Né? Cada vez que você for apertar o botão do elevador, você pergunta se vale sua vida essa saída. Se falar vale, então vai. Então vai sem medo, porque aí você não vai se arrepender. O grande problema é se você sai, pega a doença, ou se você pega a doença e traz para casa e alguém da sua família morre. E aí, gente, vou te falar, a coisa mais difícil de lidar no período de luto é a culpa. Então, é melhor não arriscar. Essa situação que a gente está vivendo não tem precedentes, é uma situação nova, que vai mudar a nossa vida, talvez para sempre. E felizes aqueles que olham para trás e falam: minha vida valeu a pena até aqui. Se você, que alguém daí que está ouvindo, disse que a vida que você viveu não valeu a pena até aqui, então se comporte muito bem, bem calminho, bem tranquilo, para planejar quem você vai ser de melhor quando a porta abrir. Porque se a vida não valeu a pena até agora, tem que valer a pena depois. E para valer a pena depois, tem que estar vivo. Então, para estar vivo, você tem algumas responsabilidades para cumprir.
eu acho que realmente, assim, eu acho que a gente vai ler na história, né? A gente não está passando por nenhuma guerra. As pessoas, quando passam a Primeira e a Segunda Guerra, minha avó contava muito da Segunda Guerra Mundial, como tinha sido. Ela assistia pelo rádio as coisas. E ela participou da história. Eu acho que a gente está fazendo isso, a gente está começando, a gente vai participar da história. Isso vai ser mostrado nos livros e a gente vai discutir na faculdade de medicina, na faculdade de enfermagem, de psicologia, como é que foi passar por isso no futuro. E a gente vai ter que achar o nosso caminho de como é que vai ser da melhor forma, protegendo a gente, protegendo os nossos pacientes, que a gente tanto tenta, tentando lidar psicologicamente com todos que vão estar que estão envolvidos, com a equipe, com a família, que agora a gente. Eu estou sentindo muito falta de reunião familiar, porque eu gosto de colocar todo mundo e ouvir todo mundo. E, e agora as coisas ficam mais difíceis, porque eu não posso, aí a gente tem que falar com um, com o outro, e aí, assim, eu já fiz uma no Zoom. Vamos todo mundo entrar no Zoom, porque eu acho que as coisas estão muito bagunçadas. Vamos sentar todo mundo e todo mundo fala. E, e assim, a gente tá entrando num caminho, a gente está arranjando uma maneira de fazer com que as coisas funcionem. Mas eu acho que ainda realmente existe o medo de pegar, de contrair o vírus, o medo de realmente de passar o vírus, no caso da equipe. Existe o medo da família, assim, Eris, eu tenho que sair, o que é que eu tenho que fazer? Existe os bem preocupados, existe os que realmente, mas eu acho que isso é besteira, ainda existe aqui, eu sei que você aí deve ser menos, aqui a gente está começando aí do pico, então, assim, como a gente está chegando no pico, ainda a gente tá subindo os números, a gente ainda encontra muito ainda algumas falas dessas, e eu li um título seu no Instagram e eu achei bárbaro que você colocou que é tempo difícil para os sonhadores, porque a gente estava conversando e assim parece que a gente vivia num mundo que existia o mundo real e o mundo ideal e a gente conseguia acoplar os dois ao mesmo tempo e ficar pensando e ficar sonhando. E agora parece que a gente está no tempo real o tempo inteiro, né? A gente olha pelo lado, a gente vê uma pessoa de máscara, a gente não pode ligar a televisão, a gente tem que estar cuidando das nossas mãos o tempo inteiro, a gente tem que pensar no que a gente colocou a mão, a gente tem que lavar, e a gente tem que se preocupar mesmo. E aí eu acho que a parte do sonhar agora ficou um pouco mais restrita realmente ao dia a dia. Então eu tenho que sobreviver. Eu tenho que passar por isso, eu tenho que sobreviver, eu tenho que chegar ao final da crise Covid e me cuidando a cada dia e tentando sobreviver e chegar no final e a gente vê como é que vai ficar. O que é que vai ser a humanidade depois de ter sofrido tudo, todos ao mesmo tempo e sem realmente nesse momento, eu acho que é uma das poucas doenças que veio para de todos da mesma maneira, né? Assim, não teve. A gente fala de câncer, aí você fala, mas tratar no sírio-libanês e tratar no SUS é diferente. E aí eu vou concordar, realmente é diferente. Mas o Covid não. A gente nem sabe como tratar direito ainda. O mundo não sabe. Então, se você está tratando no sírio, você está tratando no SUS, agora você está tratando por igual. Não tem diferença. Então, acho que a gente realmente, dessa vez, a humanidade ficou no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo caminho. Então, é agora que a gente vai ver como é que a gente vai se despertar, né? Despertar realmente como lidar com a gente e com o outro. O grande, para mim, essa negação, né, que tem muita gente ainda fazendo, não é a maioria, né? A gente vai concordar Não. que não é a maioria. Mas aqui em São Paulo tem, e aí eu às vezes eu escuto, mas são as pessoas que moram na periferia que não levam a sério. Eu vou te falar, Lígia, não é não, viu? Não.
é quem está na periferia do próprio cérebro que está fazendo isso. Então, a periferia, tanto de pessoas com recursos de grana, assim como pessoas sem recursos de grana, quem está na periferia da sua existência está realmente fazendo besteira. E aí, essas pessoas estão se expondo às outras. Porque uma coisa é você não concordar com o seu risco de ter câncer de pulmão e fumar. Outra coisa é você fazer Muito todo mundo diferente. fumar. Entendeu? É como se todo mundo começasse, as pessoas que não estão conscientes da gravidade disso, entendam uma coisa. É provável que as pessoas que não estão conscientes nem estão assistindo a gente, né? Provavelmente. Enfim, o que eu Não fico vai feliz entender. é cada dia que eu posto alguma coisa mais forte, assim, do presta atenção, tem gente que comenta assim, ah, vou deixar de seguir você. Paciência. O que eu vejo é que cada vez que eu me manifesto, saem 3 e entram 400. Então, o número de pessoas que não se importa é menor. Ainda tem gente que não se importa, mas se quem está aqui ouvindo a gente que conhece alguém que não se importa, essa pessoa precisa só saber que tudo que mata é grave. Não importa se mata 10% das pessoas ou 100%. Quando matar alguém que você ama, eu dei isso numa Pode entrevista, ser que depois 0,9, né? se a sua mãe morre, não morre só 10% da sua mãe, morre 100%. E você não vai poder dizer que é ela que estava com defeito, ou que foi maltratada, ou qualquer outra coisa. Aqui em São Paulo, nos hospitais que tem mais recursos, teve um pico e depois teve uma queda. Sabe quanto tempo ficou em queda? De 2, 3 dias. Porque o povo é tão assim, tá diminuindo, tá controlado, não sei o quê. E aí vai todo mundo que nem barata em cima do veneno, né? Sai as baratinhas todas ali, achando que ganhou espaço e tal. E aí pegam, 14 dias depois, o que aconteceu nos hospitais? Tá lotando de novo. Então, esse efeito sanfona, sabe, de engorda e emagrece, é bem esse raciocínio mesmo. Você emagreceu 2 quilos e fala assim, agora tá ótimo, aí pé na jaca. Aí engorda de novo. É assim que vai ser o comportamento no Brasil. Isso vai, cada dia, adiar mais o nosso abraço. Porque enquanto houverem pessoas irresponsáveis que não se comprometem com a seriedade do que está acontecendo, mais distante estaremos de uma reabilitação social. Então, essas pessoas, elas pagam um preço muito caro por essa irresponsabilidade. Porque uma coisa é você negar, tipo, as pessoas pacientes que estão nos ouvindo agora, quando você teve o diagnóstico do câncer, pode ser que no primeiro momento você fala assim, não é comigo, tá errado o exame. Não pode ser. Isso não pode estar A fase da acontecendo. negação. Aí você entra na fase da negação e aí tem gente que fala assim, não vou tratar, tá bom? Negou. Só que aí o problema é que você só compromete a sua vida. Beleza. Se eu tenho câncer e eu não trato, a minha filha não vai ter câncer. Ela não vai pegar de mim porque o câncer tem que sobreviver e vai pegar nela. Mas o vírus, sim. Então, a fase negacionista é uma fase muito perigosa. Então, a gente tem que olhar para as pessoas negacionistas e se afastar delas. Ela quer ficar na rua, então ela fica sozinha na rua. Você não vai lá e abraçar e conviver com ela. Então, você isola essa pessoa na medida do possível, o máximo que puder, porque é tipo, eu falo, essa condição de irresponsabilidade é algo que não transmite, entendeu? Então, você pode se afastar dessas pessoas. Porque se ela convencer outras a fazer festinha, a fazer churrasco, a fazer encontros e tudo mais, ela que mate a turma dela. Você não precisa ir, né? Você pode ser gentil, falar, infelizmente, tem outros compromissos nesse momento e tal. E, tipo, o compromisso que eu tenho é com a minha vida. Então, eu vou celebrar isso com uma dignidade bastante intensa, diferente de quem tá louco como uma barata, querer sair do bueiro. Você não pode habitar um espaço dentro da sua casa que parece um bueiro, um esgoto, que você tem que fugir. Então, limpe esse espaço interno, tanto das suas emoções,
como as coisas que estão dentro da sua casa. É muito importante que a gente, nesse momento, Eliana, eu acho que a gente não tem mais energia para criticar o outro, a gente tem que proteger quem quer ser protegido. Então, eu estou, assim, pensando que cada vez mais esse projeto de futuro, né, que o futuro que vai chegar, ele vai ser habitado por pessoas que precisam ter aprendido a dar valor na vida nessa história. Porque as pessoas que não dão valor à vida, elas não servem para esse planeta. É porque ela não está dando para a vida dela e para a vida dos que convivem com ela, né? Na verdade. Mantenha a distância. Você fala tchau, faz um minuto de silêncio para essa alma perdida e paciência. Cuide da sua, se proteja e mantenha a distância dessas pessoas que estão, né, negando o valor da vida. Quem nega o valor da vida talvez tenha um aprendizado muito mais difícil do que as pessoas que possam já estar doentes. Elas são muito mais felizes com o valor que elas dão para a própria vida. Podem ter certeza disso. Não tem inveja de quem está fazendo churrasco ou quem está fazendo festinha nesse momento, porque se alguém está fazendo isso, a gente só tem que dizer sinto muito por você, porque sua vida, pelo jeito, não tem valor nem para você e as pessoas que você ama também não têm valor. E a gente vê isso muito nos pacientes, né? Os pacientes, eles têm um propósito, eles acham. Eu tive uma paciente me marcou, digo que é paciente presente. E eu aprendi mais, eu acho que ela trouxe muito mais para mim do que eu ajudei ela na vida. Eu digo, eu brincava, assim, né? Você fez sua paliação, você não precisou de mim para paliar nada. E ela sempre falava assim, que ela aprendeu a ter propósito depois que ela ficou doente. Ela dizia, eu nunca tinha pensado na minha vida de verdade até ficar doente. E achei propósito e sentido na hora que ela foi ameaçada. E aí, isso ela me dizia bem no início. Ela sempre dizia que eu não era médica dela, eu era confidente. E aí, no final, ela me disse uma frase que eu sempre falo muito. Que ela diz, o câncer fez eu administrar a minha morte. Eu nunca pensei, eu sempre queria, eu queria morrer de morte súbita. Ela sempre me disse isso. Aí ela, no final, ela disse, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi esse câncer. Porque eu podia administrar tudo, eu podia dar sentido a tudo que era meu. E eu acho que ela aprendeu a viver muito nessa diversidade. Eu acho que fez muita diferença para ela passar por isso tudo. Fez ela crescer muito, fez eu crescer. Eu acho que, quem sabe, ela fez a Erijan, a paliativista antes dela era uma e a paliativista depois dela foi realmente outra. Sempre assim. Aí são os presentes. Ela, Kendra, que a gente falou muito no seminário. Kendra foi outra. Kendra, eu acho que foi a primeira paciente que eu perguntei. Me diga, Kendra, como é morrer? Aí Vivi quase pulava, assim. Vivi quase pulava, do tipo assim, como é que você perguntou isso? Eu disse, mas eu sabia que eu podia perguntar a ela isso. Eu sabia onde a gente podia chegar, né? Eu acho que a gente está vivendo isso agora, mas em conjunto, porque antes era o paciente sentindo ameaça. E agora não. Agora é todos sentindo ameaça juntos. Então, acho que a gente está entendendo melhor agora o que o paciente passa todo dia. Eu acho que isso Porque está sendo bem educativo para os profissionais de saúde. Eu acho que nós vamos ter médicos, enfermeiros, melhores. psicólogos, profissionais de saúde em geral, melhores pessoas depois dessa pandemia. Eu acho interessante, Elijan, porque assim, todo mundo está sendo obrigado a pensar no limite da vida. Porque o motivo pelo qual sua vida mudou totalmente é porque você pode morrer. Então, basicamente linear esse raciocínio, né? E aí, a gente sai daquele espaço da impulsividade. Porque se um dia você se deu conta que você ia morrer, dá aquele impulso de mudar de vida e abraçar as pessoas e você realmente construir relacionamentos que façam sentido e tudo. Só que a vida está nos oferecendo uma oportunidade de sermos mais maduros em relação às nossas escolhas. Que não vai dar para você ser impulsivo, como um adolescente. A grande parte da população ocidental
é tão impulsivo quanto um adolescente que está lidando agora com os próprios hormônios. Então, assim, coisas que nunca passou pela sua cabeça, agora passa, então você quer resolver amanhã, mas não vai dar para resolver amanhã. Você vai ter que pensar bem quais são as suas estratégias de mudança de valor, sentido e significado da sua vida. Então, eu falo, é a vida sendo mãe, né? Colocando de castigo. Bom, você fez muita besteira, agora fica em casa pensando as besteiras que você fez e depois saia do quarto quando você tiver alguma coisa muito boa para oferecer para o mundo, em troca a esse convite que nós recebemos da Mãe Natureza para a gente habitar esse planeta. Nós recebemos um convite e a gente estava se comportando muito mal. A gente chegou no fim da festa e estava estragando com o salão. E aí não dá mais para dançar num lugar onde você destrói. Então a Mãe Natureza botou a gente para dentro. E aí a Mãe Natureza está lindíssima agora. Você quer saber? Teve uma conversa a semana passada com um grupo, né? E falou assim, como é que a gente vai se cooperar disso? Falei, a nossa natureza está nos ensinando como que a gente vai lidar quando as coisas melhorarem. Porque a natureza, a hora que a gente saiu da cena, que de fato a praga que existe no planeta somos nós, né? Então a praga saiu, até o buraco de ozônio do Ártico fechou em 8 semanas. Então, pouco tempo. Entendeu? 8, 10 semanas. Então, depois que acabar essa pandemia, que você voltar para a sua vida, inspire-se na natureza. Faça o melhor para você fazer a sua reabilitação. Não fica no mimimi reclamando. Porque era assim. A natureza não fica pensando no passado. A natureza vive o momento presente. Ela responde ao estímulo que é oferecido. Se o estímulo é de destruição, ela está sendo destruída. Se o estímulo for de pausa, refloresce seu coração, entendeu? Melhore a sua camada de ozônio da sua cabeça, porque é o tempo de você se regenerar, né? De abrir mão das agressões que o mundo estava fazendo em cima de todos nós. Então, é um bom momento para se pensar sobre isso. Ao invés de você pensar no futuro, faz o reflorestamento interno agora, né? Aduba as sementes de esperança que você tem. Cuida delas, porque elas vão florescer mais para frente. Mas você precisa cuidar delas agora. Com certeza. Eu soube que depois daqui você tem uma live das meninas aqui dizendo um doutor presente. Às 8. Será que tem eu tô alguma vendo pergunta aí que você está vendo que a gente precisa responder? Ai, meu Deus. Gente, conversa. Muito comentário. Eu não consegui, porque início eu não consigo, não. Eu tava prestando atenção em você. Eu também. Eu tava cortando. A gente estava, tipo, sendo espionada por 400 pessoas, mas a gente estava conversando. Realmente. Eu acho que não tem uma pergunta, eu acho que na verdade são comentários. Aqui tem uma pessoa que preste atenção, é o quê? Preste atenção, é um excelente convite para quem está distraído. Não é um blog, não é como é que fala? Um site, nada. Preste atenção. Tá distraído? Não. Preste atenção. A vida é agora. A vida não é semana que vem, a vida não foi na semana passada. A vida é agora. É isso. Eu só queria lembrar vocês também que você tem essa live agora com o Doutor Presente. Isso. E tem a live que eu vi do Padre Fábio de Mello, que você vai fazer sobre o cuidado espiritual. Que eu achei o máximo. Bom, nesses minutos que nos restam, eu e mais um grupo incrível de pessoas criamos um podcast para profissionais de saúde que chama Pílulas de Saber e Sabedoria. Você entra na plataforma de podcast que você quiser, porque está em todas. As informações detalhadas estão no meu site, que é o www.humanavida.com.br. Esse podcast está disponível, pode fazer download, pode compartilhar, tem dicas técnicas de cuidado paliativo, tem de comunicação, de suporte emocional, tem músicas terapêuticas, meditação
e poesia. Tem Antônio Fagundes declamando, tem João Signorelli declamando, tem Afonso Cruz, que é um poeta português surreal, declamando. E isso é mãos dadas Brasil-Portugal. Então tem aquele povo com aquele sotaque lindo, e tem dentro do Brasil sotaques lindos também, tem o Alexandre Silva, que faz a parte mineira do processo, que também é incrível. E essa semana tem uma série de lives, e uma que é muito valiosa vai ser a de amanhã com o Padre Fábio, que ele topou na hora. Ele é muito maravilhoso para falar com a gente sobre saúde espiritual nesses tempos. Que a gente está falando de saúde física, a gente está falando de saúde emocional, de saúde financeira, e o sentido de vida está deixando para trás, né? Então a gente precisa falar de saúde espiritual, independente se temos ou não religião. Então vai ser amanhã às 6 horas, na hora da Ave Maria, né? A gente escolheu esse horário por conta dessa bênção, né? De que a gente tem um momento onde a principal arma de luta é uma arma feminina, que é o do cuidado, do proteger, né? Desse invólucro do nosso lar mesmo, da nossa casa. Então, essa analogia com essa sabedoria feminina, né? Não só da religião, mas do universo, que a gente possa se apropriar disso e conduzir as nossas vidas com esse cuidado, com esse amor. Isso mesmo. Eu vi o pessoal falando, faltou Vivi, faltou Rita. Eu digo, gente, o A gente Instagram, só faz live infelizmente, duas. só dá duas. Eu concordo com vocês, faltou totalmente. Mas realmente só é nós duas. E eu queria lhe agradecer, né? Lhe agradecer porque você sempre assim, a gente lhe convida e você sempre está aberta. Se a agenda permitir, vamos aí. A gente sabe. Estamos aqui para isso, tá? Tudo começou com o seminário. O seminário se repetiu esse ano, que foi antes disso tudo. A gente já tá. Eu sei que Rita já está pensando e já está bolando as coisas tudo para o seminário do ano que vem. Quem não conhece Rita é Rita Porto. Ela é a enfermeira que encabeçou os cuidados paliativos, realmente no estado. A Rita fez a formação comigo aqui em São Paulo, na Casa do Cuidar. E ela tem uma capacidade incrível de ajustar esse conhecimento à realidade local. Então, é uma pessoa de muito valor que vocês têm aí. Você, a Vivi, a equipe multi dos sonhos. Então, Oh, meu Deus. por favor, se protejam, tá bom? Que eu quero voltar em Aracaju ano que vem, seja de máscara. Agora eu tô toda fashion, tem umas máscaras lindas pra gente fazer. Eu já soube que a gente vai ter máscaras iguaizinhas. Então, a gente vai... ninguém pode tirar da gente o direito à felicidade. A gente não vai abrir mão disso. Haja o que houver, a gente tem que exercer esse direito. Eu falo, para mim, é uma condenação. Eu tenho que cumprir minha sentença. Eu estou condenada a ser feliz um pouquinho por dia. Posso não conseguir ser feliz 24 horas por dia, mas um pouquinho por dia. A minha dose diária, a minha pílula de felicidade e de esperança, ela é tomada todos os dias. E eu espero que vocês estejam fazendo bom uso desses remédios aí. Felicidade e esperança. Tá bom? Que bom. Muito, muito obrigada pelos ensinamentos de sempre. Pela sua sabedoria. Fala assim, é aquela história, né? Tem no livro agora novo, né? Histórias Lindas de Morrer. As pessoas falam, nossa, que livro é esse? Com as histórias. E tipo assim, a diferença entre eu e as outras pessoas, talvez, é que eu gosto de ouvir e prestar atenção no que as pessoas me dizem. E aí, a partir desta atenção que eu ofereço a elas, é um espaço também que fica para mim, a história que eu escuto, né? Eu ofereço a minha escuta e, em troca, eu recebo uma grande bênção, uma grande lição. Então, não tem perdedores na história. Que bom. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito aí depois, obrigada. Essa live acho que fica Fica 24 horas. 24 horas. Você vai transportar para o IGVT? Eu não, sinceramente, eu nem sei como fazer, mas eu sei que o pessoal faz. Se você conseguir salvar no negócio de vídeo, aquele de vídeo longo, eu consigo compartilhar também na minha depois. Ah, pronto. Tá bom? Vou tentar sim. Tá certo. Tchau, Ana. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Ah.